Olá, vamos lá, vamos continuar então com o nosso curso de Excel aqui, nossa segunda aula. Eu fui assistir a aula 1, eu me horrorizei aqui, gente, eu gritei pra caramba, o que é aquilo? Nossa, empolguei. Vou tentar falar mais pausado, mais baixo, vou tentar não gritar, tá? Tomar um gadernal ali que tudo funciona. Bom, vamos lá. Na última aula a gente começou a montar uma planilha, né? É o que a gente vai fazer da agora para frente, sempre montar planilhas. Bom, coluna A sempre eu vou deixar pequena, linha 1 eu sempre vou deixar pequena, não vou colocar isso muito grande em planilha alguma. E eu nunca vou começar também colado aqui em cima, na linha 2 não. E eu vou deslocar uma linha e várias colunas. Vou começar aqui na C6, por exemplo. Tá? Então, vamos montar mais uma planilha aqui para a gente ver mais uma função, mais uma fórmula diferente. Tá? Bom, espero que não tenha ninguém assustado aí com o que eu mostrei na primeira aula. Espero que ninguém tenha desistido. Se alguém desistiu, chama lá de novo. Gente, vamos voltar para a aula. Não é tão, né, aquele bicho de 7 cabeças que ele mostrou, não. Tá? Então, vamos pegar aí com vontade que vai dar certo. Vamos lá então, depois que eu diminuir a coluna A, diminuir a linha 1, eu vou pegar aqui na C6 e vou começar a colocar aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, deu errado aqui, peraí, isso, maio e junho. Hoje a gente vai vender, nem lembro o que a gente vendeu na última aula, vamos vender roupas. Camisa, blusa, saia, gravata. Tá bom aqui. Não vou colocar números muito grandes não, só pra gente acelerar o processo. Opa, fiz até demais. Bom, só coloquei uma pequena massa de dados aqui para a gente começar a brincar com isso aí. Colocamos então, né, já os dados aqui da nossa planilha no primeiro semestre, o que aconteceu, quanto que vendeu de cada produto em cada mês. Primeira coisa que eu quero saber, qual foi o total por produto e qual foi o total por mês. Já vimos isso na aula 1. Seleciono minha massa de dados, eu quero o resultado aonde? Nessa coluna e nessa linha. Ele automaticamente já vai trazer para mim aqui o total geral, porque ele é bastante inteligente e já sabe o que eu quero. Vou dar um clique no botão autossoma, pronto, está resolvido. Essa coluna aí eu acho que ela ficou muito aberta, né? Vou fechar um pouquinho aqui só para ter um distanciamento aqui e ficar legal. Bom, o que eu quero fazer agora eu queria saber o seguinte, as camisas. Eu vendi camisa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Tá, cada mês eu vendi uma quantidade diferente. O total deu 180 camisas. Mas espera aí, por mês, qual foi a média? Eita, a média que eu vendi por mês, foram quantas camisas? Isso para eu ter uma noção de estoque, né? Se eu tiver, não, em média eu vendo aí X camisas, opa, vou deixar então um estoque aqui para não ficar abaixo da média, para eu ter sempre camisas para vender. Então essa média é bastante interessante. Eu posso fazer a média usando a função soma. Não posso? Posso. Eu já tenho o total, eu só pego esse total e divido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Olha lá, a minha média é 30. Só que se eu tirar um valor desses aqui, ó, ele continua dividindo por 6. Não pode, tá errado. Aí tinha que dividir por 5. Se eu tirar dois valores, olha lá, ele continua dividindo por 6, está errado, ele tinha que dividir agora por 4. Então, o que eu vou mostrar aqui é uma função que faz isso automaticamente para a gente. Toda fórmula começa sempre com sinal de igual. O nome da função é média. Se não tiver o acento, ele não vai aceitar, tá bom?
Tem que ter o acento. A função, o nome da função tem acento. Tanto faz maiúsculo ou minúsculo, mas tem que ter acento. Então, o nome da função é média. Eu quero tirar a média dentre esses valores aqui, ó. Fecho parênteses e dou um Enter. Olha lá, a média é 30. Se eu deletar esse 48 aqui, ó, ele vai dividir os outros agora, não por 6, mas divide por 5. Se eu colocar um 0 aqui, aí sim ele vai dividir por 6, porque agora tem um número ali, ok? Muito tranquilo isso aí. Não existe um botão auto-média, tem um botão auto-soma. O auto-média não tem, então a média a gente vai ter que fazer assim mesmo. Igual, opa, média, abre parênteses, agora eu quero a média das blusas. Fecho parênteses e dou um Enter. Ok? O que eu posso fazer? Eu posso vir só na primeira fórmula, ou nessa, qualquer uma delas, pegar aqui no cantinho, ó, quando eu seleciono a célula, viu que do lado direito, na parte inferior, tem um quadrinho? Esse quadrinho é a alça para eu poder puxar a fórmula para todos os outros. As outras células que eu estou puxando que está vazia. Aqui, ó, deu um erro. Erro divisão por zero. Como não tem nada, ele está dividindo por zero, não tem como. Então, ele dá um erro. Só deletar. Seleciona essa célula e deleta. Vou selecionar todos os valores. E aqui, ó, eu tenho, no desenho aqui, ó, tem vírgula 0 e embaixo tem vírgula 00. É o que? Aumentar casas decimais. Eu vou aumentar o número de casas decimais, ó. Não quero isso tudo, não. O outro botão tem vírgula 00 e embaixo vírgula 0. É o que? Diminuir casas decimais. Como isso aqui é uma média, eu vou deixar assim nenhuma casa decimal. Vou ajustar isso aqui para o tamanho mediano ali. Bom, então eu já tenho a média por produtos. Eu podia pôr uma média aqui também, ó, só para a gente pegar a média de produtos vendidos. Média. A média de produtos vendidos por mês. Por mês eu vendi 92 produtos, mas quantos de cada que eu vendo? Não sei. Igual média, abro parênteses, eu quero a média de janeiro. Fecho parênteses e Enter. A mesma coisa, eu posso pegar aqui, ó, na base do lado direito inferior e puxar para todas as colunas. Ok? Aumentar casas decimais, diminuir casas decimais. Ele sempre tenta igualar todo mundo, aí a gente vai deixar sem nenhuma casa decimais. Vamos lá, vamos analisar essa planilha então. Camisas eu vendi em janeiro 20, em fevereiro 16, em março 18, em abril 26, em maio 52 e em junho 48. No total eu vendi 180 camisas, mas em média eu vendo 30 camisas por mês. Em média, tem uns que é muito mais, tem uns que é muito menos, mas em média são 30. Então eu vou trabalhar o meu estoque nessa média aqui. Em janeiro eu vendi 20 camisas, 24 blusas, 13 saias, 35 gravatas. No total eu vendi 92 itens em janeiro. Cada produto eu vendo em média 23 de cada um. Tem uns que vende mais, tem uns que vende menos, mas é a média. A média é 23. Ok, gente? Tranquilo até aqui, né? Bom, nós já temos uma planilha, a gente já consegue fazer muita coisa com a função soma e com a função média. Só que antes da gente começar a continuar e ficar fazendo mais fórmulas, vamos só dar uma ajustada nisso aqui, porque eu estou achando que essa planilha tá feia, tá? Vocês viram que eu deixei um monte de linhas em branco? Linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, né? Ficaram todas em branco. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na célula B2 e vou arrastar. Olha lá, eu consigo selecionar múltiplas células. Eu selecionei um espaço. O espaço foi de B2 até K4. Então, eu selecionei esse monte de células. Com esse monte de células selecionadas, eu tenho um botão aqui, ó, que se chama mesclar e centralizar. O que é esse mesclar e centralizar? Centralizar é o centralizar mesmo, igual aquele que a gente tinha lá no Word. O mesclar que é o interessante. O mesclar é juntar todas as células em uma só. Então olha só que bacana, na hora que eu clico aqui, ó, esse pedaço todo aqui agora é uma célula só. Eu vou escrever o nome dessa loja.
Essa loja se chama Confecções Mafra, ok? Mas olha só que bacana, cliquei fora ali, ó, dei um enter, cliquei fora, ele ficou centralizado. Vou selecionar aqui de novo, só que ele centralizou só na horizontal. Eu poderia deixar alinhado à esquerda, alinhado à direita ou centralizado na horizontal. Aqui eu tenho os botões de alinhamento da vertical, na base, no topo ou no meio. Opa, eu acho que esse aqui ficou bacana. Eu acho que esse ficou legal. Eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui, ó, só para deixar o texto mais em destaque. Na hora que chegar num tamanho bacana eu paro. Opa, eu acho que o 36 aqui ficou... Vou diminuir um pouco. 28 tá bom. Eu acho que aqui ficou legal. Olha como que já mudou a cara da nossa planilha. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas o Confecções Mafra, a gente passa lá na porta, a placa, né, a logomarca, a placa, enfim, a cara da loja, a loja é toda num tom de verde, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha planilha toda no tom de verde. Se eu estivesse falando aqui, fazendo uma planilha para Coca-Cola, eu ia fazer uma planilha toda vermelha e branca. Se fosse do McDonald's, seria no vermelho e no amarelo. Então, normalmente, para ficar bonitinho, a gente vai usar as cores da logomarca, tá? Isso aqui não é circo. Cuidado na hora de colorir a sua planilha. Não transforme isso aqui num circo. Bom, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no título. Aqui, ó, eu tenho duas opções de cor. Tá vendo? Tem um baldinho de tinta. Cor de preenchimento. É a cor da planilha aqui, ó, da caixinha, da célula. E aqui tem a letra A com uma corzinha. Quer dizer o quê? Cor da fonte. Então eu vou fazer o seguinte. A cor do fundo, eu vou colocar um verde escuro. O fundo, o preenchimento. É esse verdão aqui. A cor da fonte, eu vou pôr esse verde mais claro. Todo mundo entendeu? Eu vou fazer aqui, ó, no rótulo aqui, ó, a primeira célula em branco, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Nesse intervalo, já não preciso mais clicar na setinha aqui para escolher. Eu já venho só em cima do baldinho, ó, ele já está com a cor verde, eu clico ali na cor verde. Tá vendo que a fonte aqui, ó, já está com verdinho? Eu não preciso clicar na setinha para escolher a cor da fonte. Ela já está ali, eu só clico nele. Vou aproveitar que está selecionado, já vou colocar negrito e o centralizado. Vou fazer a mesma coisa aqui, total e média. A cor do fundo, a cor da fonte. Vou botar um negrito, vou mandar centralizar. Nossa, essa planilha está virando outra. Camisa, blusa, saia e gravata. Vou pôr a cor no fundo, vou pôr a cor da fonte e vou pôr um negrito. Aqui eu não vou mandar centralizar, que eu vou deixar alinhado à esquerda mesmo. Total e média eu vou fazer a mesma coisa. E vou deixar alinhado à esquerda. Ok? Ficou bacana pra caramba esse negócio, hein? Será que foi só eu que gostei? Eu gostei, tô achando que tá muito legal. Esse espaçamento aqui, ó, vou só fechar um pouco a linha 11, só para ele ficar mais bonitinho. A coluna aí também. Aí, ó. Bacana. Eu vou selecionar agora os números, só que tem umas linhas aqui, ó, que eu não quero colorir. Então eu vou selecionar esse intervalo aqui e vou fazer o invertido agora. A cor do fundo era escura com a letra clara. Eu vou colocar o inverso. Eu vou colocar o fundo claro com a cor da letra no verde mais escuro. E vou pedir só para centralizar. Vou botar um itálico só para deixar o número um pouco tombadinho para a direita. Vou fazer a mesma coisa com esses números. Centralizar. Vou fazer com esses aqui. Itálico, cor do fundo, cor da fonte, centralizar. E vou fazer aqui também. Cor do fundo, cor da fonte, centralizado no itálico. Só que eu quero chamar a atenção para esse número aqui, ó. Esse aqui é o total geral. Gente, nós não fizemos a média do total. Deixa eu só pôr a média aqui, ó. Agora que eu tô vendo. Quem esqueceu de pôr aí também, faça a média do total aqui, ó. Esqueci da média do total. Pronto. Ixi, só que eu vou tirar as casas decimais.
Pronto. Só que esse número aqui, ó, que eu estava mostrando, esse número aqui, ó, eu queria chamar a atenção, que é o total vendido, né, o total geral vendido, número de produtos vendidos. Eu queria chamar atenção para esse número. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o fundo no verde escuro, a fonte no verde claro. Pronto, olha só, chamei a atenção, não chamou? Ficou bacana. Então isso é uma planilha devidamente formatada. Pronto, muito mais bonita do que aquela figura que a gente tinha anteriormente. A partir de agora, a gente vai salvar essa planilha aqui, vai ser salva. E toda vez que a gente precisar fazer uma nova planilha, a gente vai fazer dentro dessa planilha aqui para frente. Ok? Então, essa planilha, ela se chama Plan 1. Nossa, horroroso esse nome, né? O que eu vou fazer? Vou dar um clique duplo aqui, ó. Ao invés de Plan 1, ela vai se chamar Confecções. Pronto, dou um Enter, já troquei o nome da minha planilha. Então, essa aqui é a minha planilha das confecções. Nós vamos ter locadora, a gente vai ter um monte de planilhas aqui, cada uma vai ter um nome. A gente vai trabalhar com várias planilhas. Essa aqui é a primeira que a gente fez e já vamos deixar ela formatada, pronta para impressão. É só mandar imprimir e levar para o chefe. Ok? Bacana? Bom, vamos começar então uma nova planilha? A próxima planilha que a gente vai fazer, eu só vou vir aqui, ó, no sinalzinho de mais, e já vai me dar uma outra planilha. Plan 2. Professor, pelo amor de Deus, os mais apavorados, né? Minha planilha sumiu. Deu um maior trabalhão, fiz ela toda, minha planilha sumiu. Olha ela aqui, gente, confecções, clica em cima dela. Tá aí sua planilha. Tá? Sem estresse, sem correria, vamos para a planilha 2. Beleza. Na planilha 2, a gente vai começar a brincar com as funções, novas funções. Vamos montar uma planilha aqui para a gente começar a brincar com uma outra função que eu gosto muito. Eu adoro fazer pesquisa de preço. Não sei se vocês fazem pesquisa, a galera do dinheiro aí, né? Chega na loja e compra. Não, você tem que fazer uma pesquisa. Quanto custa, quanto é que está lá no outro lugar é tanto. Então a gente tem que saber, né, o quanto que está nos outros locais para a gente saber se pode comprar ou não. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai pegar e vai montar uma planilha para a gente comparar preços em supermercado. Mesma coisa, vou diminuir a coluna A, vou diminuir a linha 1. Vou começar lá na C6. Vou chamar isso aqui de loja 1, loja 2, loja 3, loja 4. Bom, vamos colocar alguns itens de supermercado aqui para a gente fazer pesquisa de preço, tá? Então vou pôr aqui, ó, arroz, pacote de 5 quilos. Não, acho que nem precisa, né? Vamos pôr só arroz. Feijão, a gente vai saber, pelo preço ali a gente vai saber que é. E normalmente a gente tem o costume de comprar sempre aqueles pacotes, então é tranquilo aqui. Arroz, feijão, batata, cenoura, tomate. O meu parece que travou aqui. Opa! Ovos, trigo e leite. Pessoas colocam muita coisa, mas a gente tem que pôr para a gente ter uma variedade, tá? Então vamos lá, arroz, R$1.000, né? R$20,80 na loja 1, na loja 2 ele está custando R$19,99, na outra está custando R$21,75, na outra está custando R$23,20. Vamos fazer o feijão, R$4,99, R$5,29, eu falei uma coisa e pus outra, hein? R$5,39. Isso, agora sim. Acho que minha máquina está travando um pouco, ela está demorando um pouquinho para responder. 5,68. Vamos fazer a batata, R$1,39, R$2,18, 0,99, R$1,09. A cenoura, R$2,78,
3,15, 2,18, 2,99. O tomate, 4,73, 5,70, 6,10 e vamos por 5,99. Ovos, pente com 30, vamos pôr aí 9,99, 8,99, 10,40, 12,50. Trigo, 2,10, 2,15, 2,50, 3,25. Leite, 3,10, 2,97, 3,15, 3,48. Ok? Então eu preciso saber agora o seguinte: total aqui eu não vou conseguir fazer porque a gente teria que ter quantidades, né? Senão a gente vai estar somando aqui o total de um item para cada. A gente teria que colocar a quantidade de itens para a gente saber um total. A média aqui pouco me importa agora, que eu não quero saber a média, né? Se eu tiver a média, eu posso até pensar, não, está dentro da média de preços e tal, mas não me vem ao caso aqui a média. O que eu estou querendo agora é calcular quem tem o maior preço e quem tem o menor preço. Eu vou diminuir um pouco a coluna G e vou colocar aqui o maior e aqui o menor preço. Então eu quero saber quem tem o maior preço e qual é o maior preço e qual é o menor preço. Só que o nome da função não é maior e menor. Então quando eu falo isso em sala de aula, já vai todo mundo correndo e digitando maior, menor. Você fez isso? Pode tirar o pé do acelerador. O nome da função aqui, ó, eu quero saber dos preços do arroz, quem é o maior valor. Então o nome da função é máximo. Atenção, máximo tem que ter acento. Se não colocar o acento, não funciona. Então, quando eu coloco máximo, eu seleciono os 4 valores somente do arroz, fecho parênteses e dou um Enter. Ó, o maior valor é 23,20. Agora, para calcular o menor, igual, o nome da função é mínimo. Atenção, quem tiver com uma versão anterior de Excel aí, em alguns computadores o nome da função é min. M, I com acento, N. Só min. M-I-N, com acento. Então, começa a escrever, na hora que você começa a escrever, o Excel já te mostra ali, ó. M, acento I. Olha lá, min e mínimo A. Alguns computadores ele vai ter só min. O meu tá mínimo, tá? Mínimo. Então, cuidado aí que algumas versões pode trazer a função somente min. M, I com acento, M. Bom, feito isso, eu só seleciono. Eu quero o mínimo dentre quais valores? Esses aqui. Fecho parênteses e dou um Enter. Professor, eu preciso fazer isso para todo mundo? Precisa. Seleciona as duas fórmulas e puxa as fórmulas para todas as linhas. Bom, vocês perceberam que tem valores aqui que tem uma casa decimal, outros tem 2, outros não tem nenhum, tá uma bagunça? Seleciono todo mundo, aumentar casas decimais, diminuir casas decimais. Aqui eu defino quantas casas decimais vai ter os meus números. Se eu deixar todo mundo sem nenhuma casa decimal, tá vendo que tem 3 zerinhos aqui, ó, e ele se chama separador de milhares. O separador de milhares, quando você escrever um número, 1000, milhão, bilhão, trilhão, a cada 3 campos, 3 casas, tem um pontinho. Só que além dele colocar o separador de milhares, que é o pontinho 1000, milhão, bilhão, trilhão, ele vai também colocar sempre 2 casas decimais. Ok? Então essa função aqui é bem bacana. Quando a gente vai falando em valores monetários, só dá um clique nele aqui, todos vão ficar com 2 casas decimais. Ok? Olha que bacana, ficou todo mundo já bem separadinho. Não vou formatar hoje não, porque eu quero mostrar uma formatação bem diferente, bem bacana, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos salvar isso aqui. Eu vou salvar também o meu documento
Na hora que eu for salvar o documento, eu vou escolher um local onde eu vou salvar, tá? E o nome do arquivo, vamos colocar como aula 001. Deixa eu salvar já aqui de uma vez também, que a gente já coloca. Eu vou salvar na minha pastinha de aulas remotas dentro de Excel. Então, aqui ó, aula 001, tá? Esse vai ser o nome do arquivo. E nas próximas aulas a gente vai estar usando esse arquivo aqui. Então, salvem esse arquivo, deixa ele salvo lá na sua pastinha. E quando a gente for trabalhar de novo, fala, gente, vamos abrir o arquivo aula 001? É esse que você criou, tá? Depois, mais pra frente, eu vou começar a mandar já umas massas de dados para a gente poder trabalhar junto. Mas por enquanto, nós vamos criar essas bases de dados aqui. Ok? Grande abraço, até a próxima aula!